a minha geração. Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem advogada de um pirata informático mais famoso em Portugal. Esse mesmo em que estão a pensar, Rui Pinto, faz parte da equipa de defesa do denunciante português, esteve hesitante entre o jornalismo e o direito, chegou mesmo a estagiar no Jornal Público, mas o destino estava mais ou menos traçado quando, em pequenina, aos 10 anos, ligava para o juiz de CID. Afinal, aquele valor ao final do mês não eram chamadas de valor acrescentado, era mesmo vontade de acrescentar valor ao direito, neste caso à advocacia. Durante o curso não era uma nerd, convinha era passar às cadeiras e passar música também num blog chamado Uma Música para Cada Dia. A cada dia é teimosa, obstinada, opinadora e já se divertia em julgamentos mesmo antes de ingressar no curso de Direito. Para a Luísa nunca nada é bem assim, procura cultivar a desconfiança ou pelo menos não aceitar que as coisas são como são. Luísa Teixeira da Mota, muito bem-vinda. Olá, Diana, obrigada. O que é que já questionaste hoje até chegar aqui? Não há coisas que são Além do como são, caminho, além do caminho. do caminho no Waze. Achas que é importante ter Eh, sempre esse segundo olhar sobre as coisas? Não pode ser um exercício exaustivo, às Não, vezes. acho que a regra deve ser desconfiar, ainda que depois venhas a aceitar o que era, o que se te apresentou e o que achaste que era à partida. Mas acho que a regra deve ser desconfiar. Acho que isso é um bom mecanismo cerebral. Mas foi a experiência que te levou a pensar dessa forma, a não acreditares em tudo para tudo o que olhas à primeira vista. Sim, claramente não acreditar em tudo o que vês à primeira vista e perceber que as coisas têm sempre duas perspectivas e que mesmo aquilo que tu achas que é mais evidente pode ter um outro lado e é interessante ver os dois lados. Isso ajuda-te bastante na tua profissão? Ou Sim, embora confunde depois, mais? como advogada, estás num lado, não é? Convém que o juiz é que veja os vários lados. Tu, como advogada, optas, quando decides ser advogada, optas por estar de um lado, não é? Mas ainda assim acho que é importante conseguires procurares ver o outro lado até para conseguires desmontar o outro lado. Essa questão dos lados ou das versões é interessante, porque esta é uma pergunta que paira na minha cabeça desde criança e deve parar em todas as crianças que gostam de livros ou de séries sobre crimes e sobre advogados. Um advogado tem de acreditar na inocência dos seus clientes para os defender? É uma condição indispensável? Aquilo que o advogado tem de fazer é procurar representar da melhor maneira os interesses do seu cliente, não é? Não quer dizer que se tem que identificar a 100%. Há clientes de todos os tipos, de todos os géneros. Uma pessoa nem sempre defende aquilo que ou o tema que mais gosta ou a situação com que mais concorda ou não. O que é importante pensar, acho que o foco deve ser sempre como é que eu posso representar da melhor maneira os interesses do meu cliente. Acho que essa é que deve ser esse é que deve ser o mindset. Sim. Então, mas para ti não consideras necessário acreditar na inocência dos teus clientes para os defenderes? Acho que Sejam eles quais forem. sim, tens que acreditar no teu cliente. Não é propriamente nem sempre é uma questão de inocência ou culpabilidade, não é? Sim. Ah, mas idealmente tens que te identificar ou deves identificar-te com a causa que defendes, não é? Mas não pode dar-se o caso de apenas se querer minorar os danos ou os crimes? Há certas situações em que sim, na situação em que roubou, que matou e em que as provas são irrefutáveis e que aquilo que tu vais procurar fazer se calhar não é negar o homicídio, mas procurar as fragilidades da prova, procurar minimizar a responsabilidade do teu cliente. Há casos em que sim, queres minimizar os danos, uma vez que em certas situações é impossível negar os factos ou nem faz sentido negá-los, não é? Para quem não percebe nada disto, e este programa também tem um intuito pedagógico, em que é que difere um advogado de defesa e um advogado de acusação? Sim. Não existe propriamente cá em Portugal a distinção advogado de defesa ou advogado de acusação. Isto é, tu és um advogado e às vezes estás na parte da defesa, ou seja, és advogado do arguido, por exemplo, em processo de crime, em que estás e portanto estás a defender alguém no sentido que está acusado de crime. E nos processos de crimes, quem acusa é o Ministério Público, juntamente com alguém que é o assistente, que é a vítima. Nesse caso, pode-se dizer que o advogado do assistente é o advogado da acusação, nesse processo específico.
quando estás a defender o arguido, és o advogado de defesa, mas um advogado não é só advogado de defesa ou de acusação, não é? Porque, por exemplo, já fui muitas vezes, estive a representar alguém que está do lado do arguido, isto é, que está acusado de ter praticado determinados crimes, e outras vezes estás do lado da vítima. E, portanto, és na profissão quer advogado de defesa, quer advogado de acusação. E tu achas que os fins justificam os meios? Eu não sei Vamos filosofar um é bocadinho, que no geral. não sei se pretendes enquadrar essa. Não, acho que essa frase é perigosa, não é? De os fins justificarem os meios. O que é importante é olhar para os meios e olhar para os fins. Acho que é sempre essa ponderação que é preciso fazer. Acho que a frase em si, como quase todos, não sei se é bem um provérbio ou uma expressão, são sempre simplistas, não é? Portanto, acho que é sempre preciso ter cuidado com essas frases. E o que é que tu sentirias, Luísa, se alguém entrasse no teu computador e visse tudo o que tu lá tens? Qual é a coisa mais privada Sim. que tens no teu computador? Um computador, um caderno. Talvez são fotografias, família. Sim, quer dizer, mas eu acho que hoje em dia essas coisas, no fundo, para a maior parte das pessoas, para mim, por acaso, que até apaguei as minhas redes sociais, são de facto privadas essas fotografias, mas a maior parte das pessoas, aquilo que é privado e é público já não existe muito, pelo menos as pessoas da nossa geração, têm todas as fotografias no Instagram, no Facebook, no... Tu és ermita. Portanto- No caso, as redes sociais diz respeito, disseram-me. Até ficaste a apagar as aplicações do telemóvel. Porquê? No Instagram há muito tempo que apaguei todas as publicações que tinha, porque tive ali um momento de epifania que pensei o que é que eu pretendo com as fotografias, com o facto de estar a expor, e portanto decidi apagar tudo. Todas as fotografias, mas mantive a conta e tinha a aplicação e portanto ia lá e via as fotografias dos meus amigos e das pessoas que seguia. Depois percebi que o tempo que eu perdia lá estupidamente, porque a verdade é que é um vício, e eu acho que o Instagram concretamente não acrescenta, pelo menos a mim nunca me ensinou nada de especial, se calhar Mas tu também tens, não... tens um lado de comunicadora, daí a tua indecisão também entre o jornalismo e o direito e também o facto de escreveres muito bem. As redes sociais têm essa componente de partilhares e comunicares com os outros. Sim, mas também perdes muito tempo. O que eu sentia, por exemplo, e que me fez apagar o Instagram e mais recentemente o Twitter, mas confesso que depois vou de vez em quando no browser ver. Portanto, apaguei a aplicação, o que faz ir menos, não é? Porque tens que, não é só carregar lá, tens que te esforçar para ir escrever Twitter. Foi mais a perda de tempo que eu acho que muitas vezes representa. Se em vez de estares a ver aquilo, tivesses a ler um livro, a ler uma revista, tira tempo e também estás a comunicar ali, interagir ali, mas que não estás a comunicar com a pessoa que está ao teu lado, não é? Então nada tem que ver com a profissão, com o facto de seres advogada. Não tem, embora acho que acho que as pessoas têm que ter algum cuidado com, na minha perspectiva, com aquilo que publicam nas redes sociais. Quer dizer, seja advogados, ainda mais juízes, por exemplo. Acho que é preciso ter cuidado com o que se publica nas redes sociais. Então, mas como é que te sentirias se te entrassem no e-mail, no WhatsApp ou no Messenger para vasculhar a tua vida? Isto é claro que é uma pergunta meio provocadora, mas as pessoas me pediram para te a fazer. Pediram? Sim. Não sei para que efeito é que me entravam no computador, não sei. Não sei para que efeito é A que me proteção de entravam. dados é um tema que te interessava antes de teres um processo como este em mãos ou sempre te interessou? Sim, interessa-me, interessou-me. Interessa-me, embora aqui no caso do Rui Pinto tem muito mais do que isso, não é? É um caso complexo e desafiante e que tem muito mais do que eu acho que o essencial neste caso não é propriamente a proteção de dados, não é? Nos últimos anos nós tivemos uma palavra a entrar no nosso vocabulário, já estamos todos muito habituados a ouvir a Ana Gomes, por exemplo, a falar de whistleblowers. O que é um whistleblower? Para quem não percebe nada deste assunto, e há muitas pessoas que não fazem ideia do que seja. Um whistleblower é alguém que revela, que traz a público informações de interesse público que provavelmente não seriam conhecidas por outros meios se não fosse essa revelação de alguém, isto é, informações que não vêm, se calhar, que não viriam normalmente nos jornais ou que não estão nos relatórios das empresas ou que não são informações públicas. E esse é o fator-chave, na minha opinião, que tem interesse público, não é? Que importam para a nossa sociedade. E tu achas que o regime atual de proteção de whistleblowers faz sentido? Cá não há tradição, em Portugal não há tradição nenhuma de whistleblowers, não é? Não existe essa tradição. Cá em Portugal os whistleblowers são
são os chibos, não é? Ainda está mal visto, tem a Uhum. conotação é má, não é? Associada aos whistleblowers, mas cada vez mais na Europa e no resto do mundo é reconhecida a importância dos whistleblowers. São personagens importantes para a nossa democracia e Em que país é que sentes Hum. que este regime de proteção está mais avançado? agora uma nova diretiva europeia, não é? Que vem reforçar o papel dos whistleblowers na Europa, por exemplo, não é? Uhum. Só que esta diretiva o que vem fazer é estabelecer mínimos, depois cada Estado pode desenvolvê-la e ser mais ou menos ambicioso naquilo que vai fazer no seu país. E portanto nós agora ainda não sabemos o que é que cada Estado vai fazer porque ainda ninguém transpôs efetivamente a diretiva, ainda está tudo em trabalhos de transposição. Saíram algumas notícias no sentido de que em Espanha, por exemplo, essa proteção seria maior até do que a que está na diretiva, no sentido de abranger mais pessoas dentro e fora de organizações, mas ainda não se sabe. É difícil dizer quem é que neste momento. Vamos ver agora o que é que vai acontecer na Europa com esta. E olha, sistemas Diretiva. como a delação premiada, achas que devem existir em Portugal? A delação premiada, como existe no Brasil, acho um bocadinho perigosa. O que eu acho que deve existir, já existem alguns mecanismos na nossa lei, mas não ainda, na minha opinião, suficientemente fortes ou encorajadores. Eu acho que a importância desse tipo de mecanismos é motivar, não é? Incentivar quem tem conhecimento dos crimes a confessar e a denunciar e, no fundo, auxiliar na descoberta da verdade e a fazer justiça, porque há crimes que são de prova muito complexa e se ninguém falar, se calhar nunca se vai descobrir nada. Por isso é que é importante haver mecanismos que incentivem. Claro que a ideia não é que o crime compense, não é? Uhum. Mas se houver mecanismos que incentivem os agentes do crime ou quem esteja envolvido de certa maneira no crime a colaborar e a denunciar e a confessar, acho que isso ajuda a justiça, não é? Achas que há algum crime mais complexo, mais sofisticado do que a corrupção? Há crimes muito complexos, mas a corrupção é sem dúvida um crime sofisticado porque envolve hoje em dia, por exemplo, as transferências de dinheiros, etc., para paraísos fiscais, então há aquela expressão fuleira do à distância de um clique, mas é verdade, não é? E, portanto, e depois fazem caminhos de saltar de contas para contas, e portanto são difíceis, são completamente opacos, portanto, é um crime difícil, a prova é difícil, não é? Quando está em causa um interesse público relevante, faz sentido invalidar a prova toda, mesmo que parte tenha sido obtida ilegalmente? Ou seja, não foi o Estado que cometeu o crime, mas agora a prova está cá fora. O Estado deve ignorar essa prova toda? Cá em Portugal o que existe, a regra que existe no direito penal é que as provas obtidas ilicitamente só podem servir para perseguir quem obteve essas provas, portanto para incriminar essa pessoa. Isto é a regra que existe, isso é, é a lei, não é? Pronto, a mim e acho que ao cidadão comum choca que as informações sejam conhecidas de interesse público, como tu estavas a dizer, e depois não se poder aproveitar isso, não é? Acho que é inevitável depois vir-se a aproveitar o que aconteceu, pois as coisas têm consequências também mediáticas e impacto depois no. Tem impacto, podes uma empresa sobre o que se saiba determinada coisa, depois pode vir a ser prejudicada mesmo em termos de reputação, etc., não sendo legal. Acho que é difícil a justiça fechar os olhos a informações que se tornam públicas, do Públicas, conhecimento sim. do público, pois é Uhum. impossível, não dá para fingir que não se sabe, não é? Claro que sim. Enquanto Estado, achas que estamos a passar a mensagem correta se não condenarmos invasões de privacidade e correspondência das quais resulta notícia de outros crimes? Pois é que isso eu não posso responder, porque Podes estamos mesmo a dizer. falar. Sim, acho que sem estar, estamos a falar de um Sim. caso concreto judicial específico em que eu estou, como tu disseste, e bem, na equipa de defesa e, portanto, não. Não podes falar sobre isto. Deveríamos poder entrar em casas onde achamos que estão escondidos papéis que revelam crimes? Ou devíamos pedir abrir caixas de correio e ler cartas que lá estão, se acharmos que há informação de muito interesse público?
Eu acho que o, o tema não é se podemos entrar e se podemos ir ver, entramos e vimos, e agora? Acho que tem de ser essa a questão. Por isso eu não vou dizer se podemos ou se Uhum. devemos entrar em casa de outras pessoas nem abrir as caixas de correio, mas está aqui uma carta que diz que tu mataste uma pessoa, está aqui uma confissão na tua caixa de correio que diz isto, e as pessoas souberam e soube-se, e agora? O que é que se faz a partir daqui? Olha, nós estamos sempre a ouvir que a justiça é lenta. Tu achas que a justiça é lenta em Portugal ou é lenta no geral? É uma condição para se fazer justiça que ela demore. A justiça, a justiça claramente não é célere. A justiça não pode ser uma coisa muito rápida, especialmente em processos complexos. É preciso analisar a prova, é preciso ouvir a prova testemunhal, é preciso. E portanto as coisas têm um certo ritual que é preciso fazer. E portanto eu também acho perigoso a justiça ser demasiado rápida. Agora, é evidente que uma pessoa não percebe que que entende um processo, uma coisa qualquer, que está durante anos a discutir isso e depois com recurso e etc. Estar-se 10 anos, quer dizer, isto também não é o comum, é 10 anos, mas de facto demora. Se as pessoas acham que amanhã vou meter um processo e que se passado 2 meses tem um problema resolvido, não tem, não é? Uhum. Portanto, acho que demora em todo lado, não é? Não é só cá em Portugal. Em Itália, por exemplo, também a taxa de resposta, de demora nos tribunais também é elevadíssima. Portanto, acho que não é um problema só nacional. Uhum. E o que é que achas que a justiça pode fazer ou de que forma pode mudar para não serem necessárias pessoas como o Rui Pinto para conhecermos casos de corrupção e termos acesso a este tipo de denúncias? Deve promover, deve promover canais de denúncia, não é? Que já existem alguns, existe por exemplo no site da PGR, é possível até anonimamente denunciares crimes de que tenhas conhecimento. Quanto mais transparência houver, acho que isso é o caminho para tudo. Por exemplo, a publicar-se todas as decisões judiciais. Existe hoje em dia, a maior parte das pessoas não sabe, mas as decisões judiciais de tribunais superiores, por exemplo, que é do Tribunal da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça, estão publicadas num site. Mas nem estão lá todas, sendo não se sabe exatamente quais é que são os critérios para essa publicação, mas não estão lá todas. E, por exemplo, dos tribunais da primeira instância, se quiseres saber o que é que os tribunais decidem em primeira instância, essas decisões não estão publicadas. Isso, por exemplo, eu acho que seria um contributo bom para as pessoas perceberem como é que os tribunais aplicam o direito e fazem justiça. Uhum. E para ti, pessoalmente, é fácil ser advogada num processo com tanta exposição mediática em que há uma divisão tão grande entre pessoas que veem o teu cliente como um herói e outras que veem como um vilão? Como é que tu geres isso internamente? Eu acho que para mim é um desafio integrar a equipa de defesa neste processo. A parte mediática é uma parte lateral. O que é interessante é ver de facto as diferentes posições que há, sempre inflamadas também por questões futebolísticas ou políticas. Uhum. E portanto tem sempre esse, esse lado menos jurídico também associado, mas acho que isso é uma parte lateral do Sim, processo. mas falando em futebol, tu já gostavas de futebol? Já acompanhavas futebol? É uma área que te dizia alguma coisa? Não tinha grande tradição de futebol. O meu pai não liga. Em minha casa não se vive muito Uhum. futebol. O meu irmão sofria imenso quando era mais, porque é do Sporting, não é? E sofria, Agora está melhor. sofria quando era miúdo, sofria imenso. Lembro dele tipo, dar pontapés na porta a chorar porque o Sporting perdia quando era mais novo. Depois deixou, acho que desistiu, não é? Agora é De mais ténue, sofrer. é? Exato. E depois agora está naturalmente novamente entusiasmado com o futebol. Sim. Eu nunca liguei, nunca vibrei muito. Agora confesso que me interessa mais, claro. Qual é a sensação de ter o Pinto da Costa como maior aliado? Não sei se o Pinto da Costa é o maior aliado. O maior aliado de quem? Meu? Não conheço. E achas que um caso judicial mediático ganha quando tem apoio público de pessoas conhecidas ou é indiferente para o processo, para a resolução do processo?
Não, para a resolução, quer dizer, os juízes não julgam, o tribunal não julga os processos com base nem no que sai nos Uhum. jornais, nem na opinião das pessoas, não é? O tribunal o que faz é julgar, analisar as provas e depois a decidir. Portanto, agora, acho é que é sempre interessante a comunidade interessar-se pelos casos que estão a ser discutidos nos tribunais. Isso aí Uhum. acho que é positivo e eu gosto de ver as pessoas terem uma opinião sobre os Sobre o processos caso, e sim. interessarem-se. Sim, isso acho que é positivo. E olhando para o jornalismo, que quase foi a tua carreira, um dia podes sempre voltar, não sei, mas olhando para o jornalismo e a sua, Quase. e a sua relação com a justiça, achas que a nossa comunicação social tem feito uma boa cobertura deste caso? Tem-se portado bem? Eu acho. Tem-se portado bem. Eu não, quer dizer, a minha relação com o jornalismo, eu não tirei curso, nunca fiz, Sim, sim. não é? Fiz só um estágio no público Público, sim. durante os meses e gostava, eu gosto de escrever. Eu gosto imenso de ler e acho que se tivesse ido para jornalismo, uma coisa que eu gostava de fazer seria acompanhar os processos em tribunal e acho giro, portanto, Gostavas de ser jornalista de justiça? acho muito interessante o trabalho de o jornalismo sobre a justiça e, portanto, de relatar quase um julgamento como se fosse uma série com episódios, não é? Tipo, nesta sessão aconteceu isto, nesta sessão, portanto, eu acho isso muito interessante. Acho que os jornalistas fazem um trabalho muito louvável que quando vão acompanhar julgamentos, não é? Porque não estudaram direito, não é? E, portanto, há ali imensos termos e rituais e procedimentos que não sabem nem têm de saber e depois procuram tornar isso interessante para quem lê, não é? Porque se uma pessoa fosse só relatar o que se passa numa sessão de julgamento seria uma seca para qualquer leitor normal, portanto, Mas acho que tu cresceste a fazer telejornais na sala. O que é que te encantava no jornalismo? hum, eu gostava imenso, eu sempre tive essa dúvida e por isso sempre duvidei imenso no curso mesmo se ia para direito ou para jornalismo porque gostava de escrever e portanto acho que isso era sempre o que estava atrás, mas depois Uhum. também sabe, quando era mais nova de facto escrevia uma apresentação de telejornais a fingir que era Sim. pivô e pronto, os meus pais coitados tinham que Eram a tua audiência. assistir a isso. Mas Tu pronto, estavas a estagiar na secção de internacional do público quando eclodiu a Primavera Árabe. Como é que foi viver esse momento numa redação de um grande jornal? E já agora, o que é que foi a Primavera Árabe, para quem não se lembra ou quem não tenha acompanhado? sim. A primeira vez eu cheguei ao público para fazer esse estágio de jornalismo e até era para ir para a secção de cultura, mas depois, não sei, pela organização interna do jornal e dos estágios, acabei por ir para a parte internacional. E depois coincidiu com a Revolução Árabe, que foi a queda de vários ditadores e líderes no mundo árabe, a Tunísia, o Ben Ali, e por isso aquilo teve um impacto. Eu estava fora desse mundo, quer dizer, lia vagamente, e depois ver como os jornalistas, apesar de aquilo ser uma coisa em que não permitia um jornalismo de uma reportagem, não se ia aos sítios, não é? Quer dizer, podia haver alguém que fosse, mas a maior parte eram Takes, não é? Da eram os Lusa telex, sim, exatamente. exatamente. A forma como os jornalistas da secção internacional viveram e viviam aquele momento, aquele período, isso foi incrível. Eu acho que foi um privilégio poder estar a viver aquilo ali, viver a emoção também deles e escrever sobre isso e aprender sobre isso e escrever sobre isso. E não ficou o bichinho para mais tarde voltares a uma redação? Agora acho que Já não faz sentido. já não faz sentido. Eu gosto muito de escrever, mas os advogados também escrevem Escrevem bastante. muito, E não é? leem às muito. vezes demais. Uhum. E no dia seguinte ninguém morreu. Esta é a primeira frase de uma belíssima obra de José Saramago, um livro que, tanto quanto sei, te diz muito. Como é que seria um mundo em que as pessoas não pudessem morrer? Pensas muito na ideia de fim, de finitude. Penso um bocado, houve uma altura que pensava mais, isso me assustava mais. Agora já aceitei que faz parte da inevitabilidade que o facto de estar vivo inevitavelmente Exige um fim? exige um fim. E, mas eu acho que seria assustador um mundo assim, não é? Eu acho que eu gostei imenso desse livro precisamente porque desconstrói a ideia do que parecia ser
não digo uma solução, mas uma pessoa pensar que afinal já não há morte, e depois percebes o caos que isso seria, não é? O assustador que isso seria. Portanto, eu acho que até ler esse livro ajuda a perceber que não fazia sentido, não vale a pena achar que seria melhor não morrer, até porque as pessoas no livro continuam a envelhecer, e depois o caos todo que era os Estados depois não conseguiam pagar as pensões, não, tudo o que isso implicava. Portanto, acho que eu acho que o livro desconstrói o mito ou a ideia de que seria bom as pessoas não morrerem. E quando somos responsáveis por uma outra vida, que é o teu caso mais recente, sentes que essa ideia de fim, de finitude, nos acompanha mais? Ou não? Eu acho, eu sei que a maior parte das pessoas pensa de ter mais medo da morte quando tens filhos. A mim o que me acontece é que deixei quase de pensar isso, porque acho isso impossível, mas tens não uma me nova vida e permite só vês pensar. vida. Exato, só vejo vida e só quero ver vida, não é? E portanto procuro não pensar nisso e aproveitar. E olha, no todos os meio dias. desta tua nova tarefa de ser mãe e também na tua vida profissional tão absorvente, consegues ter espaço para a leitura? Ainda lês muito, como lias quando eras mais nova? Confesso que leio muito mais coisas chatas e jurídicas do que de lazer. Portanto, acabo por ler muito mais artigos, mesmo pronto, sem ser jurídicos, mas de opinião ou de assuntos random. E confesso que tenho lido muito pouco ou muito menos do que gostaria de. Mas procuras coisas interessantes. ler artigos relacionados com as áreas nas quais estás envolvida? Ou procuras Sim, isso também, eu gosto. distrair? Eu até tenho um hábito meio nerd que eu vou às vezes àquele site onde há decisões judiciais só para ver o que é que. Não necessariamente quando estou a estudar alguma coisa, mas só para ver o que é que está a acontecer ou que decisões é que houve recentes. Mas procuro ler artigos, quer de áreas que me interessem, mas ou artigos de opinião sobre sociedade. Mas é isso, confesso, por acaso é triste. Tenho lido muito mais artigos do que. Faz parte do ofício. Do que livros. Quem é que te passou o gosto pela leitura? Em minha casa sempre houve muitos livros, portanto era uma casa com estandes, como aquelas que se vêem agora em todas as chamadas de videochamadas Zoom de Zoom, sim. exatamente. Portanto sempre houve muitos livros, em casa, e os meus pais sempre cultivaram muito o gosto pela leitura. A minha família sempre esteve incentivou. sim. Eu sei que tens uma relação muito intensa com um objeto chamado Remarkable. Porquê? É um diário de bordo? É para ajudar à tua memória? Já que o tu fazes Remarkable é via... isto. Está o Remarkable. Cá está ele. Nem sabia que o tinhas trazido. Bem, de repente Mas disseram-me que Estou a fazer tinhas publicidade uma desta. relação muito, muito próxima. O Remarkable é uma espécie. Eu gosto imenso de escrever e de agendas e tudo, portanto, eu nunca tive uma agenda, mesmo o iCal do telefone, o calendário do telefone, eu nunca fui muito. Gostava de ter a minha agenda em papel, tudo. O Remarkable, no fundo, é um caderno, não é um iPad, porque não tem aplicações nenhumas, não tem net, não tem mail, não tem nada. Mas tem notebooks em que tu vais. Mas escreves com uma caneta? Escreves com esta caneta. Ok. Escreves normalmente e depois aquilo podes converter para texto de computador, e depois a única função para a qual isto tem internet é mandares os textos para um e-mail, para o e-mail que Mas quiseres. vai com a Mas tua podes ter as caligrafia. pastas todas, podes ou ir com a tua caligrafia ou pedires para fazer a correspondência para texto, que às vezes engana-se, mas se tiveres uma letra legível, aquilo faz. Portanto, isto dá-me imenso jeito, porque depois tens as coisas organizadas por pastas. E pronto, deixei basicamente de usar papel. Tens uma Nem as chamada. notas do telemóvel. Já não usas as notas do telemóvel, não precisas, não é? Não. Isto está de alguma forma relacionado com os teus, entre aspas, problemas de memória quando fazes viagens e não te lembras dos sítios onde estiveste ou das séries que viste? Eu também tenho que confessar que também me acontece. Também padeces desse problema. Sim, eu sou péssima. Mas mesmo coisas que eu tenha gostado imenso, tipo uma série que eu gostei. Pronto, eu lembro-me ali passado 2 dias, mas depois, mais do que isso, eu já não sei explicar nada. Mas sei que gostei. Mas já não sei explicar nada. Sim, eu escrevo tudo. Se não escrever, não me lembro.
Olha, eu tenho de confessar-te aqui três coisas. Eu também estive entre a Direito e o jornalismo e Pois eu sei que nós fizemos ao contrário, porque depois também estive a ver coisas sobre ti e vi que tínhamos feito ao contrário. fizemos ao contrário. Eu abandonei o curso de Direito a favor do curso de jornalismo. Também cresci a apresentar telejornais na sala de casa, mais concretamente a ler os rodapés das notícias que apareciam no ecrã. E também adorava o Juiz Decide, esse programa A sério? icónico da SIC, só que eu não ligava para lá. Não, eu nunca liguei. Tinhas mais bom senso, eras mais Nunca liguei. poupadinha. Nunca liguei para programas televisivos. O que é que tu sentias a ver o Juiz Decide? Eu vivia aquilo à séria, não é? Eu Mas em que estava. perspectiva? Na perspectiva de advogado ou de juiz? Não, aí era mais na perspectiva de juiz. De achar que ia fazer justiça a ligar para a parte que eu achava que tinha razão, e depois eles punham uns pesos, não sei se era de género, não eram umas barras de ouro, mas Sim. punham assim umas coisas, não, era mesmo uns pesos E havia o na martelo. balança. Antigo. Exatamente, havia o martelo, que é um grande mito que as pessoas perguntam às vezes Sim. se os juízes têm martelo ou se os juízes têm Eu achava que cadeira. sim, por causa do Por causa do juiz Decide. decide, não é? Que induziu a nossa geração em erro. Mas não há nem martelo nem cabeleira. Mas eu acho que aí por acaso estava mais no. E houve uma certa altura que eu pensei, quando estava a tirar o curso, e houve uma certa altura em que eu pensei se gostava de ir para a magistratura e não para a advocacia. Houve uma altura em que pensei nisso. Depois, como tive a sorte de, como tinha o meu pai na família que era advogado e que fazia muito tribunal, tinha a sorte de poder ir ver facilmente, ir assistir a julgamentos, não é? Às vezes o meu pai ligava-me: hoje à tarde não vais à aula, não sei o quê, porque tenho um julgamento de giro. E eu lá ia lá para trás, entrava, ficava lá atrás a ver. E portanto aí dava para perceber, quer dizer, por um lado percebias que não era como o juiz decide e também não era como os filmes americanos, não é? Era uma Qual é a coisa diferença diferente. entre um julgamento verdadeiro e o juiz decide? Bem, eu já não me lembro exatamente como é que era o juiz decide. Havia uma mas eu acho- audiência, havia duas uma pessoas audiência. a explicar os seus casos e depois havia uma espécie de advogado que até era uma apresentadora de televisão Sim, que defendia o cliente e o juiz que no final depois de Batia ouvir os com o ouvintes, batia com martelo. o martelo e decidia. O juiz decide, está decidido. exato. Sim, é bastante. Já bastante nunca, diferente. nunca é só Mas já numa nunca é sessão. tão rápido, não é? tão Não é só rápido. num episódio que se resolve um processo. Mas eu acho que no juiz decide até só se ouvia uma versão e outra, não havia testemunho. Acho eu que não iam lá pessoas falar Também não me as lembro. testemunhas, não é? Bastava a versão de um e do outro. Uhum. E eu já não me lembro se o juiz não era assim meio conciliador, pelo menos ele tinha um ar muito simpático. Mas, portanto, é muito diferente. É muito Mas diferente. na tua experiência de assistir a julgamentos, começaste a distanciar-te da figura do juiz e começaste a identificar-te mais com a figura do advogado? Ah, Afastaste de vez a magistratura da tua cabeça, das tuas ambições? Afastei porque. Não, eu gostava. Uma das coisas que eu pensava, se fosse. Uma das coisas que eu me lembro de pensar quando estava a tirar o curso e de ir ver julgamentos, pensei: se eu for juiz, eu posso estar sempre no tribunal. Que era uma coisa que eu achava. Estavas atraente, estás lá sempre. Exato, eles estavam lá sempre. Tipo, tinham julgamentos todos os dias, que era uma coisa que eu achava que era espetacular ter julgamentos. Depois vês que é impossível ter julgamentos. Idealmente não tens julgamentos todos os dias, não é? Porque tens de preparar os julgamentos e depois tens outro trabalho que não é só o julgamento. Mas como eu gostava do ambiente dos tribunais, via esse lado do eles estão lá todos os dias. Mas depois o que eu pensei foi que o juiz tem que decidir nem sempre o que é justo, não é? Mas tem que aplicar a lei, que nem sempre é a mesma coisa do que fazer justiça, não é? Aplicar a lei ou aplicar o direito não é, muitas vezes, fazer justiça, não é? E o advogado lá está a procurar representar da melhor maneira os interesses do teu cliente e a lutar por um lado, tens uma posição. E depois eu percebi que isso me dava mais, achava eu, nunca, não experimentei ao outro lado, mas percebi que achava que era o que a mim me motivava mais. Era, ok, tens este lado e tens que procurar defender da melhor maneira esta posição. Uhum. Tu achas que os juízes são independentes nas decisões que tomam? Acho que em geral acho que idealmente são, acho que sim, e acho que têm que fazer esse esforço depois também muito difícil sendo pessoas comuns, não é? Os juízes têm vida, têm família, têm interesses, mas têm que procurar distanciar-se, não sendo já aqueles juízes que vivem numa torre de marfim e que não, como é óbvio, eu acho que os juízes têm que conhecer a realidade, não podem depois deixar-se
influenciar. Eu acho que são mesmo, quando se tira o curso no SEG, são, acho eu, ensinados também para se procurar abstrair das pressões que há à volta, não é? Mas, por exemplo, às vezes ouvimos muitas vezes que a resolução deste caso vai depender muito do advogado que tiveres e o juiz que calhar neste processo. Pois, os juízes são pessoas e os advogados também. Haverá juízes, se calhar, haverá juízes mais sensatos, outros com uns mais strict, outros com uma visão mais abrangente das coisas, mais compreensivos, menos compreensivos. E a lei é sempre passível de ser interpretada, não é? O direito não é uma coisa estática. E depois os advogados também, como todos os profissionais, há melhores, há piores, há para todos os estilos e gostos, não é? Olha, nós estamos todos mais ou menos habituados, a quem acompanha o caso Rui Pinto, a ver-te nas fotografias à saída do tribunal com o teu pai, mas que outros casos não mediáticos te ocupam? Como é que te divides? Tens muitos casos em mão ou não? Quer dizer, não posso, não, como é óbvio, não posso Sim, não falar, podes, sim. mas como é óbvio, há muito trabalho além, há tudo o resto que não aparece na Espaço televisão, não é? E que são as coisas e que são todos os outros processos que têm igual importância, só não têm essa visibilidade, não é? Todos os processos respondem a pessoas ou a empresas e pessoas que têm os seus interesses ou direitos em causa e, portanto, uma coisa que pode ser menor para ti, um arrendamento ou uma coisa que pode ser menor, para uma determinada pessoa aquilo é a sua casa ou é a sua vida, não é? E, portanto, há muitos outros assuntos e casos que ocupam sem ter a visibilidade. Agora, há áreas, por exemplo, que eu não faço, sei lá, por exemplo, direito fiscal ou direito bancário. Eu acho que um advogado não pode, acho eu, não pode ser bom nem querer ser bom em tudo, não é? Portanto, deves escolher aquilo que vais fazer, idealmente que coincidirá com aquilo que gostas de fazer e não procurar fazer todas as áreas. Por isso é que há advogados que só fazem uma determinada área ou só. E uma coisa que eu acho por acaso é que os advogados devem procurar que é importante procurarmos ser humildes, no sentido em que há sempre coisas para aprender no direito. Até mesmo aquela frase do nada é bem assim que tu falaste no princípio, que eu procuro pensar isso. Mesmo no direito eu fico sempre um bocado desconfiada quando eu vejo alguém que tem certezas absolutas sobre as coisas ou sobre determinadas posições, porque de facto nada é bem assim. E essa convicção de pessoas que falam como se não tivessem uma única dúvida sobre as coisas, eu acho isso um bocadinho perigoso. E como é que tu olhas para a presunção de inocência em Portugal? Por exemplo, no caso de violência doméstica, achas que a presunção de inocência muitas vezes não pode ferir com a queixa que uma vítima fez? Eu acho que o tema da presunção de inocência é os arguidos têm direito à presunção de inocência, isto é, são considerados inocentes, devem ser pela justiça até serem condenados, não é? Mas a presunção de inocência não se pode confundir com as pessoas não poderem ter opinião. Tu podes ter a opinião que achas que esta pessoa é corrupta ou achas que esta pessoa é um agressor, não é? Portanto, eu acho que as pessoas também têm tendência, às vezes há essa tendência para dizer a presunção de inocência, que existe e que é um direito, mas isso não obriga o cidadão normal a não ter opinião sobre as coisas, não é? Isso é diferente. Exato. E sobre a importância do segredo de justiça, achas que é tendencialmente respeitado o segredo de justiça em Portugal? O segredo de justiça é importante, essencialmente, numa fase, na minha perspectiva, é mais importante numa fase inicial de investigação ou de inquérito, porque de facto, se tu souberes que eu amanhã vou fazer uma busca à tua casa, se calhar vais tirar de lá tudo o que me interessava a minha autoridade encontrar, não é? Portanto, aí é importante que não haja fugas, que não haja violação de segredo de justiça. Mas a verdade é que às vezes o segredo de justiça às vezes também pode fazer com que a sociedade não tenha conhecimento, estar anos, como as investigações e os processos demoram muito tempo, não é? Uma fase de inquérito pode demorar, se demorar demasiado tempo,
de facto as pessoas não sabem o que se está a passar, às vezes com pessoas de relevo e de interesse, e portanto a mim nem sempre me choca muito as violações do segredo de justiça. Eu não acho que seja a coisa mais grave que existe. Olha, há uma curiosidade quase planetária à volta de Rui Pinto, e tento aqui, era impossível não te perguntar como é que o definirias numa palavra ou em poucas palavras. Ele que não dá entrevistas, infelizmente. Corajoso. E quem é que tem mais piada lá em tua casa? É o teu pai ou o teu irmão? Teixeira da Mota. Ouvi dizer que o teu pai também tem muita graça. O meu pai também tem muita... Pois, o meu irmão foi buscar muito ao meu pai, não é? Ironia, sim. Sim. Agora são estilos de humor talvez diferentes, mas eu gosto muito do humor dos dois, e o humor do meu pai também se estende ao lado profissional, por isso também torna a coisa mais divertida. E é mais Trabalhar com fixe ser filha do Francisco Teixeira da Mota ou irmã do Pedro Teixeira da Mota? É mais fixe ser filha da mãe. Numa homenagem à mãe que não foi aqui mencionada. Tu passas muito tempo com o teu pai a trabalhar, vocês dão-se bem em trabalho? Nós temos a sorte de havia imensa gente quando eu saí do escritório onde estava antes, e quando fui na sociedade em que estava antes e fui trabalhar com o meu pai, havia imensa gente que dizia: bem, cuidado, o que é que vais fazer? Que horror trabalhar com alguém da família. Eu matava-me se fosse trabalhar com o meu pai ou com a minha mãe. Por acaso eu tive, quer dizer, não sabia como é que ia acontecer, mas estava relativamente segura de que nos íamos dar bem, porque nos dávamos bem pessoalmente. Muitas vezes falava com ele sobre coisas jurídicas, perguntava dúvidas na faculdade, discutia coisas com ele, e portanto tinha um feeling que ia correr bem. E o meu pai não é nada. É muito open-minded, e portanto eu sabia que é uma pessoa flexível e boa de. Ensina-te Aqui muitas tipo num coisas. elogio. Sim. Não, mas não é uma pessoa difícil, não é aquelas pessoas que se diz, ai, tem mau feitio, e portanto. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Eu estou muito com ele, não é? Sim, Estou no passas muito tempo escritório. com ele, sim. É quase uma relação nova que surge entre vocês, além de serem pai e filha. Sim, é a relação profissional. Alguma vez sentiste o medo de que te chamassem a menina do papá ou algo do género? Eu acho de certeza que há pessoas que chamam, não é? Não posso evitar isso, mas eu tenho orgulho em Em ser a menina do papá. em ser menina do papai, pois acho que depois, quer dizer, depois é preciso ver se quando as pessoas estão sem os papás, se conseguem à mesma ter o seu valor ou não. Aí é que está, não é? Mas achas que foi a observá-lo ao longo do teu crescimento que surgiu em ti este teu interesse pela advocacia, pelo direito, pelos julgamentos? Eu acho que sempre, o meu pai nunca me influenciou de nada, nunca puxou, nunca foi aqueles pais que tens que tirar medicina ou tens que tirar zero, pelo contrário, até que procurou contrariar um bocado. Contrariar no sentido de não incentivar, nunca quis que eu fosse porque ele era advogado. E portanto, agora que eu percebia que, por exemplo, que o meu pai se divertia a trabalhar, que gostava do que fazia, e depois a parte de ir a julgar, de não ter de ser uma coisa chata, de É não. estimulante. Exato. De não ser, não é um emprego, não o via como tendo um emprego chato, não é? Via que ele trabalhava e se divertia. E confirmas? E Achas confirmo. que é um ofício estimulante? Eu gosto muito. Não se cai tanto no tédio como a outras profissões? Eu acho que, quer dizer, pronto, depende, tu podes ser advogado de mil e uma maneiras. A experiência que eu tenho, nunca há um dia igual. Nunca estás a fazer a mesma coisa. Se calhar, se trabalhares só numa área, só para um cliente, não é? Que pode acontecer. Por exemplo, estás num escritório e seres destacado para ir para o cliente só fazer aquilo. Pode ser, será mais repetitivo, talvez, pode ser, não tive essa experiência, mas aqui nunca tenho um dia igual ao outro. Claro que, como em todas as coisas, há dias mais divertidos e menos, há dias mais estressantes, até há dias chatos, não é? Mas mesmo durante a pandemia, os dias não eram um pouco mais iguais? Como é que o direito se reinventou durante estas 2 quarentenas que tivemos? Pois depende das áreas do direito, não é? As pessoas continuam a ter problemas e os advogados idealmente existem para
ajudar a resolver os problemas. O que existiu agora, por exemplo, os tribunais estão parados, com exceção dos casos dos processos urgentes, portanto, os julgamentos de processos normais, por exemplo, em que não há arguidos presos, em que não há situações de crianças em perigo, etc., estão parados, não é? E, portanto, e os prazos também se suspenderam. Vão começar agora, dia 6 de abril, a correr outra vez. Portanto, nesse aspecto, houve aqui uma paragem dessa parte de julgamentos e etc. Mas tudo o resto continua a mexer, as pessoas continuam a ter os seus problemas, muitas vezes problemas até ligados precisamente com a pandemia. Não é? Estamos à conversa com Luísa Teixeira da Mota, advogada de Rui Pinto. Luísa, tenho aqui umas perguntas rápidas, respondes se quiseres. Como é que te sentiste quando soubeste que a password mais usada na Federação Portuguesa de Futebol era amorzinho 123? Eu juro que fiquei surpreendida, eu não fazia ideia, não era uma. Eu sou um bocado básica também a nível de passwords, mas Não digas isso. amorzinho 123 era uma coisa que de facto não me passava pela cabeça, mas acho bonito. A partir do momento em que é uma homenagem ao amor, só posso achar bonito. E olha, em que computador é que tu gostarias de entrar para saberes informações, se pudesses? Há alguém? Eu gosto de estar no meu computador. Nasceu, cresceu e viveu sempre em Lisboa, tirando os 6 meses de Erasmus, em Florença. Escreveu sobre música para o P3, suplemento cultural do Jornal Público, e acabou por cobrir alguns festivais como o Mesh Fest, Paredes de Cora ou Alive. Depois da experiência numa redação, fez o mestrado em Direito Forense, na Católica, e faltava algumas aulas para assistir a alguns julgamentos mais emocionantes. Agora já não procura música nova todos os dias, mas tem em mãos um dos processos judiciais mais interessantes dos próximos tempos, que vamos, de certeza, continuar a acompanhar. É da leitura e da escrita, gosta de editar vídeo, foi atriz em vídeos de humor do irmão, Pedro Teixeira da Mota, e tem jeito, podem procurar e comprovar algures no YouTube. É vaidosa, quase pirosa, segundo o próprio pai, que diz que a Luísa tem um gosto excêntrico. Os amigos dizem que, ao mesmo tempo, é meio hippie. Eu diria também que é empreendedora, já que, segundo sei, vendeu granola durante algum tempo, e uma ótima granola, diz por aí. Agora também é mãe, um projeto para a vida toda, e recentemente estreou-se como comentadora no Porto Canal. Estou certa de que em breve vamos continuar a ouvir a Luísa Teixeira da Mota a falar sobre justiça com toda a justiça. A Luísa que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. O que vamos fazer?